bênção, né? Que maravilha. Sabe, às vezes a gente fica olhando ao lado, né? Fica olhando, a gente olha todas essas cadeiras vazias que estão aí, né? Poderia estar tudo cheio de gente, né? Mas eu entendo que Deus tem um propósito para cada um, né? E aqueles que eram para estar aqui, estão aqui. Eu acredito num preparo. E Deus já tem preparado, já tem feito grandes coisas, né? Tanto é que a gente está dando sequência, né? A gente às vezes fica esperando assim, que Deus levante pregadores, Deus levanta pastores, né? Deus tem levantado. Mas a gente pensa assim, que as pessoas fiquem preparadas para a gente enviar, né? Mas Deus, Ele nos surpreenda mandando a gente tomar completamente outras direções, né? Então a gente já fomos lá, os irmãos já estão por dentro, né? A gente já alugou uma salinha lá para começar uma igreja em São Leopoldo. Já fiz até o Facebook da igreja lá, está sendo divulgado. E então no dia, se Deus quiser, no dia 17, é dia 17, né? No domingo, não nesse domingo, no outro, a gente vai estar indo para lá. E eu conto com a tua presença lá para a inauguração. Lá vamos lotar aquela sala lá. É pequenininha, irmãos, é bem pequenininha. Mas a gente não pode desprezar os começos, porque eu comecei também numa garagem que não tinha nem portão, não tinha nada como fechar, não tinha microfone, não tinha som, só a fé. Só tinha fé em Deus, né? E hoje estamos aqui. Então eu acredito que vamos ficar somente um mês lá. Depois nós já vamos para outra sala, né, Gustavo? Vamos? Em nome de Jesus, né? Quero chamar a diaconisa Marlise, que vai estar trazendo hoje 15 minutos. Depois eu vou estar trazendo uma breve palavra também. Vou ser breve hoje, amados. Amém? Queridos, vamos receber a diaconisa Marlise com palmas para o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Nos alegramos, como a irmã abriu o culto, alegramos-nos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. O melhor lugar que a gente pode estar é na casa do Pai, é na presença do Senhor. Que a gente possa usufruir desse tempo na presença do Senhor. Ouvir o que o Pai tem para nos dizer, ouvir a sua voz, a sua orientação. O Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite. Ele tem uma palavra aos nossos corações. Amém? Saúde a todos com a doce paz de Cristo. Aos que estão nos assistindo pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor os abençoe a ti, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amados, vamos abrir a nossa espada em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4. Amém? Segunda Samuel, capítulo 4, versículo 4. Aleluias, glórias a Deus. Todos acharam? Amém? Segunda Samuel, capítulo 4, verso de número 4, nos diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu, todavia na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Amém? A igreja pode se assentar, por favor. Vemos aqui, amados, nesse versículo, que Jonatas, filho de Saul,
Para quem conhece, para quem já leu a palavra, Jonatas, ele era filho de Saul, e Saul era um rei que por inveja tentou matar Davi inúmeras vezes. Davi, ele teve que fugir, se esconder, porque a inveja de Saul contra Davi, contra a vida dele, contra aquilo que Deus tinha colocado na vida dele era muito grande. Saul, ele tinha um filho, Jonatas, e Jonatas foi o melhor amigo de Davi. Ele era o defensor de Davi. Muitas vezes ele anunciava os planos do pai de Saul, do seu pai Saul, para tentar matar Davi, e avisava Davi, e Davi podia se esconder, se esquivar, se libertar, se livrar das garras de Saul. Davi e Jonatas, eles eram muito próximos. Davi considerava ele como seu melhor amigo. Então um dia, como vemos aqui nessa passagem, Jonatas, Saul e os seus filhos, eles foram para a guerra. Junto de Saul, o exército contra os filisteus, estavam os filhos dele, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Eles foram juntos com Saul em combate. As tropas israelitas foram em combate contra os filisteus. Porém, lá no Monte Gilboa, eles foram atacados. Os exércitos de Saul foram atacados e eles foram liquidados no Monte Gilboa. Então, os filisteus, eles foram atrás de Saul e dos seus 3 filhos. Mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua. E eles perseguiram, foram atrás de Saul para matá-lo. E vemos aqui, amados, no capítulo 9, no desenrolar da palavra, nós vamos ver que lá, no capítulo 4 ainda aqui, nós vemos que Saul, ele foi atingido pelos flecheiros inimigos. Então Saul, ele estava muito ferido e ele pediu para o seu arqueiro para desembainhar, para o seu escudeiro, desembainhar a sua espada e matar ele. Só que o escudeiro, ele ficou com medo e não fez isso. Então o próprio Saul desembainhou a sua espada e se jogou em cima dela, se matando. E o escudeiro dele, vendo isso, fez a mesma coisa. Porque Saul, ele disse assim: eu não quero que eles venham se gabar ainda mais, me matando com aquilo que eles já fizeram contra o meu exército. Já tinham matado os 3 filhos de Saul. Já tinham matado eles, o exército dele tinha matado também. Então Saul, ele não queria passar por aquilo também, de deixar-se matar. Então ele mesmo se matou. Naquele mesmo dia, morrem Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e as suas tropas. Nós vemos, amados, aqui, no desenrolar dessa passagem, eu quero entrar agora, falei toda essa passagem aqui, sobre Saul, sobre Jonatas, para chegar no ponto que eu quero pregar essa noite, que é sobre Mefibosete. Mefibosete era o filho aleijado de Jonatas. Como eu li aqui no versículo 4, quando ficaram sabendo que os filisteus haviam matado Jonatas, o pai de Mefibosete, sua ama, temendo os invasores, os assassinos, que eles viessem atrás de Mefibosete para matar ele também, ela agarrou o pequenino e na pressa, no desespero ali, deixou ele cair. Então ele ficou aleijado, acabou caindo e quebrou os 2 pés e ficou aleijado. Dali ela foi levar ele, a ama e o pequeno Mefibosete foram para Lodebar. Lodebar significa lugar de solidão, esquecimento, lugar de tristeza. Então um dia, amados, em 2 Samuel, no capítulo 9, aonde eu quero chegar no ponto, um dia Davi, ele se questionou, depois de muito tempo ele se questionou, se porventura ainda existisse, ainda vivesse alguém da família de Saul, que ele queria encontrar, ele queria fazer alguma coisa, queria honrar, queria agradar essa pessoa. Então foi chamado à sua presença um dos servos da família de Saul, que era Ziba.
Então Ziba falou, sim, existe o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele está em Lodebar. Então o rei Davi disse, vá buscar ele então. Vá buscá-lo para estar na minha presença. Então Ziba, ele foi até Lodebar e ele pegou o pequeno não, já não, né? Depois de muitos anos ele já era adulto, e na passagem vai dizer que ele já tinha um filho pequeno também. O filho de Mefibosete, ele se chamava Mica. Então, amados, nós vemos que com o passar dos anos, Mefibosete, ele também constituiu sua família, ele teve filhos. O seu aleijado, a sua deficiência física, não impediu de ele ter uma esposa, de ter filhos, de constituir a sua família. Aquilo não foi um empecilho para que ele também pudesse dar continuidade à sua linhagem, à linhagem da sua família. Então, quando eles trouxeram Mefibosete para a presença do rei Davi, Mefibosete logo ficou um pouco assustado. Ele pensou, mas o que será? Eu imaginando, ele devia ter pensado assim, mas o que ele quer? Nossa, meu avô Saul perseguia tanto Davi, queria matar. Então Davi, ele tranquilizou, ele disse assim, que ele queria mostrar-lhe bondade, porque por amor ao seu pai, né, que era o melhor amigo dele, Jonatas, ele queria fazer um agrado, queria poder honrar esse filho de Jonatas, ajudando ele. Então Ziba trouxe Mefibosete para a presença de Davi. Então Davi ordenou a Ziba que a partir daquele dia, que desse tudo o que era da família de Saul para Mefibosete e a sua família. Ele também restituiu todas as terras e disse também ainda para ele que todos os dias ele estaria na mesa com ele, com Davi, fazendo as refeições. Nós vemos, amados, a honra que Mefibosete teve da parte de Davi, porque, amados, Davi gostava muito, muito de Jonatas, e ele lastimou muito. Para ele foi muito doloroso perder o seu melhor amigo. Então, quando os anos se passaram, creio que foi Deus que fez ele lembrar de Jonatas, se alguém por acaso tivesse da família dele que ainda vivesse. Então, para honrar o seu amigo, ele trouxe o filho e o neto do seu amigo Jonatas, trouxe a sua presença para o seu palácio. Ali, amados, Mefibosete foi honrado pelo rei Davi. Ele foi morar em Jerusalém, ele e a sua família, e desfrutou diariamente das refeições à mesa com o rei Davi e também da sua companhia. Nós vemos, amados, que Davi, ele poderia ter tido todos os motivos para não querer saber daquela família. Nós vemos na palavra que Davi, ele era perseguido por Saul. Davi, ele teve a oportunidade de um dia matar Saul, mas ele não fez, porque ele disse para si mesmo, eu não posso fazer nada, porque ele é o ungido do Senhor. Então, Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo tendo que fugir, se esconder em cavernas para preservar a sua vida, ele não teve esse sentimento de fazer mal, porque ele sabia que o Saul era um ungido do Senhor. Amados, nós vemos que depois de muitos anos, Davi, ele honrou o filho do seu melhor amigo. Nós vemos que lá em Lodebar é um lugar de solidão, um lugar de esquecimento, de extrema pobreza, de lugar de tristeza também. E certamente Mefibosete achou que para lá ele viveria até o fim dos seus dias. Mas um dia Deus tocou no coração de Davi, e Deus usou Davi para honrar Mefibosete. O que eu quero deixar nesta noite de passagem, de mensagem para nós, amados, não importa o lugar que a gente está, não importa no lugar que nós moramos, não importa na cidade em que a gente está, não importa o entorno da nossa vida, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos. Quando Deus, ele decide honrar a uma pessoa,
não importa as circunstâncias, não importa quanto tempo passe, não importa quanto tempo nós ficamos lá escondidinhos, Deus Ele vai usar um servo, Ele vai usar uma pessoa para dizer: levanta-te dessa Lodebar, sai dessa Lodebar e vem para a minha presença, vem para o lugar de honra que eu tenho preparado. Aleluias! O Senhor, amados, Ele tem grandes coisas preparadas para nós. Assim como Mefibosete, que estava lá naquela cidade, naquele lugar de esquecimento, de tristeza, nunca, de certa forma, deve ter passado na mente dele que um dia ele sairia de lá. Imaginem a alegria desse homem de poder todos os dias fazer a sua refeição do lado do rei Davi, no palácio, à mesa de um rei, sendo honrado por Davi. Quantos Davis Deus vai levantar na nossa vida para nos honrar? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente passa, Ele sabe o que a gente vive. Amados, não pensem que o que a gente está vivendo agora é definitivo. Não pensem que aquilo que a gente está fazendo agora vai ser para sempre. Vai chegar um dia que Deus vai dizer assim: agora é hora de sair de Lodebar, agora é hora de sair de onde tu está e vir viver aquilo que eu tenho preparado para ti. Aleluias! Deus, amados, Ele tem grandes coisas para cada um de nós. Nós só não podemos perder a fé. Nós vemos muitas vezes que as coisas não estão da forma como a gente gostaria que estivessem. Aí o inimigo vem e diz: olha, onde é que tu está agora? Onde está teu Deus que disse que tu tinha promessa? Onde está o teu Deus que te fez promessas? Aonde Ele está? Amados, imagina se nós dessemos ouvidos todas as vezes para esses pensamentos. Aonde a gente estaria agora? A nossa fé, amados, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Ela vem, amados, a nossa fé vem através daquilo que a gente medita, aquilo que a gente estuda na palavra do Senhor. Se Deus, Ele deu promessas aqui na sua palavra para muitas pessoas e cumpriu, por que com nós seria diferente? Nós podemos estar agora, como Mefibosete lá em Lodebar. Podemos achar que nós estamos esquecidos, vivendo talvez num lugar que a gente não é feliz. Mas vai chegar um tempo, amados, em que Deus vai tirar a gente desse lugar. Onde Deus vai nos levantar e vai nos levar para o lugar que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? Nós não podemos desanimar. Mesmo que as batalhas venham, mesmo que as lutas venham. Amados, Deus tem promessa. De cada um de vocês, eu creio que aqui está, tem uma palavra, tem uma promessa. Então que a gente ande, sempre buscando cada vez mais, buscar os caminhos do Senhor. Hoje de tarde eu trouxe uma palavra na minha oração, e Deus falou muito comigo hoje de manhã sobre a justiça, a sua justiça. Amados, nós vemos hoje em dia, como eu preguei hoje de tarde, as pessoas, elas dizem: Deus é amor, Deus é maravilhoso. Deus, Ele é tudo isso, amados, Ele é amor. Não tem amor maior neste mundo do que o amor de Deus por cada um de nós. Mas, amados, o que as pessoas lá fora estão esquecendo é que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Um dia, amados, Deus, Ele vai vir, amados, buscar a sua noiva. Jesus vai vir buscar a sua noiva, e a justiça do Senhor vai ser feita aqui nesta terra. Hoje em dia, amados, nós vemos as pessoas brincando, zombando do nome do Senhor. Essas pessoas não têm mais temor ao Senhor, não amam mais ao Senhor. Elas estão lá fora no pecado, na prostituição, na drogadição. Estão lá zombando da Escritura, zombando daqueles que o Senhor levantou para pregar a palavra do Senhor. Quantas vezes nós vemos, amados, nas redes sociais, nas pregações, pessoas se levantando, colocando comentários, insultando os servos do Senhor. Mas a palavra diz: ai daquele que maltratar o meu ungido, ai daquele que maltratar um profeta meu, ai daquele que tocar no meu ungido, ai daquele que maltratar um profeta meu. Amados, aqueles que Deus levanta para pregar a sua palavra, nós temos que honrar e respeitar. Mesmo que aquele povo lá do mundo não tenha respeito pelas pessoas, eles têm que ter respeito por aquilo que as pessoas carregam,
porque é a presença do Senhor que está na vida daquelas pessoas. Se foi Deus que levantou para pregar a palavra, as pessoas têm que honrar e respeitar. O mundo hoje em dia, amados, está tão, livre, leve e solto, acham que podem fazer todas as coisas, fazer tudo, e acham que nunca Deus vai fazer a sua justiça. Muitas vezes, amados, Deus, Ele testa o nosso coração, permitindo que a moça do caixa dê um dinheiro a mais no troco. E se a gente fizer o errado, se a gente pegar aquele dinheiro, saber que está errado e guardar e levar para casa, amados, um dia Deus vai cobrar isso de nós. Nós não podemos achar que isso é bobagem, que isso é um errinho. Ai, a moça errou lá, é culpa dela. Não! Se nós carregamos a presença do Senhor, se nós temos Deus no nosso coração conosco, a gente tem que dizer, não, moça, está errado isso aqui. Nós não podemos, amados, fazer as coisas e achar que Deus não está vendo. A sua palavra diz que os olhos do Senhor percorrem a terra. A gente pode estar no lugar mais longínquo dessa face da terra, mas o Senhor está nos vendo. Nada foge do olhar do Senhor. O povo lá fora, amados, está tão sossegado. Se vê assim um povo incrédulo, um povo que não tem amor por Deus, tampouco pelo próximo. Se as pessoas podem machucar, ferir com palavras, se podem puxar o tapete dos outros, eles fazem. Mas, amados, uma coisa que me alegra é que quando nós temos Deus no nosso coração, nós que somos filhos de Deus, nós não agimos dessa forma, amém? Nós não agimos dessa forma. Eu creio que nós temos temor ao Senhor. Nós carregamos a presença. Nós sabemos que Jesus, Ele morreu naquela cruz e não foi em vão. Foi por nós. Que a gente possa honrar a Jesus Cristo todos os dias. Que a gente possa ser cada dia mais obediente à palavra do Senhor. O Espírito Santo, Ele está conosco. Ele que nos capacita. Quantas vezes, amados, a gente se pega e diz assim, mas Deus, eu não sei nada. Realmente, amados, nós não sabemos nada. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Quando nós temos um chamado, quando Deus nos chama, nós temos que dar a total liberdade do Espírito Santo para Ele fazer a sua obra através de nós. Deus, Ele fala através dos seus escolhidos. Deus, Ele usa cada um de nós de uma forma especial. Ele tem um amor especial por cada um de nós. Quanto mais nós obedecemos o Senhor, mais bênçãos o Senhor derrama sobre a nossa vida. Eu posso hoje não estar no lugar que eu gostaria de estar. Eu posso hoje estar trabalhando no lugar que eu não gostaria de estar trabalhando. Mas eu sei que não é para sempre. Eu sei que não é eterno. Vai chegar o dia em que o Senhor vai me honrar. Vai chegar um dia que o Senhor vai dizer, ei, vem agora, porque agora tu está pronto, agora tu está pronta. Vai chegar um dia que o Senhor vai usar a tua vida, cada um de vocês que está aqui, os que estão me assistindo também, Deus vai usá-los para realizar a sua obra, para fazer cumprir o seu propósito aqui nesta terra. Aleluias! Deus, Ele nos chamou para que nós fôssemos levar a sua palavra, pregar a sua palavra. Tem levitas aqui na casa, tem pregadores. Creio que Deus vai levantar apóstolos, missionários, profetas, evangelistas, pastores e pastoras. Temos pessoas abençoadas aqui, que têm um chamado lindo. Deus, Ele não errou o endereço, não. Deus não tarda, amados. Deus não falha. Ele vai agir na hora em que nós estivermos prontos. Enquanto nós estivermos ali, escondidinhos, lá, ocultos, enquanto nós estivermos lá, trabalhando, fazendo as coisas que a gente tem que fazer todos os dias, o Senhor, Ele está trabalhando dentro de nós. Amém? A gente está sendo usado no nosso trabalho. Muitas vezes a gente passa por levantes, por afrontas no nosso ambiente de trabalho, mas Deus, Ele diz, estou contigo, eu te fortaleço, eu te amparo, eu te sustento com a destra da minha mão. O Senhor nunca vai desamparar um filho. Por mais difícil que esteja o que eu estou vivendo nesse dia, nesse momento, nessa época, amados,
não é eterno. Vai chegar um dia em que um Davi será chamado, em que um Davi vai dizer: vem, Mefibosete, agora para a minha presença. Vem que eu vou te honrar, vem que eu vou fazer aquilo que Deus quer que tu faça. Deus, Ele vai usar pessoas, conexões, amigos dEle, para nos ajudar na nossa caminhada. Amém? Que a gente possa, amados, todos os dias lembrar da onde Deus nos tirou, aonde nós estamos nesse exato momento, aonde nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Mas, amados, isso aqui é provisório. Deus, Ele vai levantar os seus. Eu creio que Deus está separando os seus remanescentes. Deus, Ele está separando aqueles que farão a obra, que vão para as nações. Deus, Ele vai levantar os seus para realizar aquilo que Ele tem para cada um dos seus e também para esse mundo. Amados, o mundo precisa de amor. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Jesus. Que a gente possa dizer todos os dias para o Senhor: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluias. O Senhor, Ele espera isso de nós. Amados, Deus, Ele não precisa de nós, mas nós necessitamos dEle. Se nós não queremos fazer aquilo que Deus nos chamou, Ele vai chamar outro. Se nós achamos que Deus está demorando demais e dissermos assim: não, eu não quero mais fazer isso, cansei, eu vou largar a mão. Amados, a palavra nos diz que a gente não deve mais largar a mão do arado, amém? Mas se a gente quiser fazer isso, infelizmente ou felizmente, Deus vai colocar outro no nosso lugar. Eu creio, amados, que Deus, Ele não escolheu a gente, como eu disse, Ele não errou o endereço. Ele não errou o endereço de ninguém aqui. Se nós estamos aqui nessa casa, se nós estamos aqui, Ele tem um propósito maravilhoso para nós. A gente não deve pensar assim, talvez como Mefibosete pensava: agora eu estou aqui, esquecido, eu estou aleijado. Quem é que vai olhar para mim? Quem é que vai me chamar? Quem é que vai esperar alguma coisa de mim? Quem é que vai lembrar da minha presença, da minha vida? Quem? Amados, Deus, Ele olha para o nosso coração. Ele não olha para mim, se eu sou feia, se eu sou bonita. Ele não olha para a minha pele, para a cor da minha pele, para o meu cabelo, não. Deus, Ele sonda corações. Deus, Ele sonda corações. Que o nosso coração possa estar cada dia mais aberto para receber do Senhor. E que o Senhor possa encontrar a nós corações que o amem de verdade. Que renunciem tudo e todas as coisas por amor a Ele. Porque um dia Deus, Ele usou o seu Filho amado, mostrando para nós o que é o verdadeiro amor. Deus, Ele deu Jesus por morte na cruz, para que nós hoje pudéssemos ter o livre acesso à presença do Pai, e para que nossos pecados fossem perdoados. Que a gente possa, amados, honrar e lembrar todos os dias disso que Jesus fez por nós. Ele passou uma dor tremenda, Ele passou sofrimento, humilhação. Que isso não seja em vão nas nossas vidas jamais. Que a gente vá fazer aquilo que Deus nos mandar fazer, sem murmurar, sem reclamar, apenas dizendo: Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui disponível. Amém? Glórias a Deus, amados. Eu deixo essa palavra ao coração de vocês. Creio que a palavra tocou os nossos corações. Deus falou fortemente com essa palavra comigo na tarde de ontem. E era isso que Deus queria falar conosco nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Saúdam ao Senhor, glorifiquem ao Senhor com uma salva de palmas. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção. Fico feliz aí para os irmãos estarem crescendo na fé, né? Daqui a pouco a gente pode deixar, né? Podemos sair tranquilo, né, irmãos? Amém?
Estou brincando, mas não vamos deixar ninguém não. Queridos, eu quero ter uma palavra aqui para ministrar o nosso coração, a palavra de Deus. Tenho certeza que será uma bênção que Deus vai falar no nosso coração nessa noite, amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Coloque de pé, queridos, reverência à palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, no verso 12 em diante. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não julgo o que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Amém? Pode se assentar, amado. Queridos, nós vemos aqui uma instrução do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, dizendo sobre que eles deveriam focar em um objetivo. Que eles deveriam focar, o apóstolo Paulo orienta ao povo, esta igreja, aos cristãos de Filipos, a entender que deveriam esquecer das coisas passadas e que deveriam deixar para trás, deletando das suas vidas, e caminhar de uma forma diferente, caminhar, seguir em frente, rumo ao que estava por vir agora, em uma nova vida que estava em Cristo Jesus. Aqui nós vemos Paulo falando isso com certeza, com experiência, com autoridade, porque Paulo, ele vai ter essa experiência com o Senhor. Paulo, quando ele estava Saulo antes de ter o encontro com o Senhor, o nome dele era Saulo. Depois do encontro com o Senhor Jesus, o nome dele foi mudado para Paulo. Então o Senhor mudou o seu nome para Paulo. Então olha só, Paulo, quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, naquele exato momento ele entendeu que ele deveria deixar aquele velho homem para trás para seguir uma nova vida que estava em Cristo Jesus agora. Deveria seguir um novo tempo, um novo episódio na sua vida, mas agora trilhando um caminho diferente e tendo atitudes diferentes. Se você não sabe, Paulo, ele era um mestre da lei. Paulo, ele era um fariseu. Paulo, ele era um homem entendido, um homem que sabia de toda a instrução que estava debaixo da lei de Moisés, as escrituras de Moisés, as leis que foram deixadas por Deus e escritas por Moisés ao povo judeu. Então, Paulo, ele era instruído nessa área, ele era um homem sábio nessa área, ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, ele sabia de como funcionava a doutrina da palavra do Senhor até aqui, até o encontro com Jesus Cristo. Porque nós vemos um homem que entendia, queridos, um homem que sabia da lei, um homem que conhecia as instruções, mas agora vai encontrar um homem pregando completamente diferente aos ensinos da lei que Moisés tinha ensinado. Um homem que vinha dizendo que agora ele tinha autoridade, ele pregava o reino de Deus, ele pregava algo novo, um novo caminho, e tinha autoridade. Jesus falava que tinha autoridade sobre demônios, ele tinha autoridade sobre as enfermidades, ele tinha autoridade até mesmo para perdoar. E isso confrontava muito os fariseus, porque na palavra, na lei de Moisés, somente quem poderia perdoar pecados era Deus. Então Jesus venha dizendo: olha, eu tenho autoridade para também perdoar os pecados. Mas sabe, queridos,
como que Paulo ele vai ter uma autoridade para dar esse ensino a essas pessoas? Porque Paulo, ele viveu isso. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo em Damasco, no caminho para Damasco, ele vai ter um encontro com o Senhor ali que mudou completamente a sua vida. E por ele reconhecer que Jesus Cristo agora era o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus, que aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, o que Jesus Cristo fez e deixou para fazer era a verdade, era o que realmente deveria ser feito. Paulo vai reconhecer que então ele precisava agora mudar, precisava andar para frente. Sabe, queridos, nós sabemos que todos nós passamos por situações. Quando você aceita Cristo, a tua vida não muda repentinamente. Quando você aceitou Jesus, você se batizou, a tua vida não mudou. De repente, todas aquelas coisas, os problemas foram embora, talvez os desejos foram embora, isso permaneceu ainda, isso ficou, mas o que acontece é que conforme você vai caminhando com Deus, conforme você vai buscando a Deus, conforme você vai tendo entendimento, as coisas velhas vão indo embora, as coisas começam a se resolver, as coisas começam a se alinhar, as coisas elas começam a se tornar diferentes, porque agora nós temos um novo entendimento, nós temos agora uma revelação que faz com que nós compreendemos o caminho que Cristo veio nos dar. Amém? Então, queridos, o apóstolo Paulo entendeu, ele compreendeu que toda aquela religiosidade que ele tinha, todo aquele ensinamento, aquele estudo que ele tinha de fariseu, do mestre da lei, de um homem entendido, sábio, que entendia da lei, agora aquilo, não que foi abolido, não que foi jogado fora, mas agora algumas coisas se tornariam diferentes. E então, ele teve que focar na sua vida. Ele teve que agora, ele simplesmente, a Bíblia ela não relata que o apóstolo Paulo, ele ficou um tempo aprendendo, que ele ficou um tempo com os apóstolos, não fala claramente, olha, ele ficou tanto tempo aprendendo. A Bíblia fala que ele teve um encontro com os apóstolos, ele foi ter com Pedro, então ficou aprendendo. Ele teve que aprender a doutrina agora, a doutrina que Jesus veio trazer. Então, querido, da mesma forma somos nós, a nossa vida não mudou completamente, de uma forma repentina, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos batizamos, quando a palavra fala que agora a nova criatura as coisas ainda permaneceram, mas nós temos que entender uma coisa, que nós precisamos focar em um caminho, nós precisamos obter um caminho para que a nossa vida venha mudar conforme nós estamos trilhando com Jesus Cristo. Nós precisamos focar nisso. Paulo, ele teve um foco, e ele está dizendo, olha, aqui no verso 14 ele diz o seguinte: eu prossigo para um alvo, eu tenho um alvo. Paulo vai dizer isso, eu tenho um alvo e eu prossigo para esse alvo, eu tenho um foco e eu prossigo para esse foco, eu continuo caminhando para esse foco. E ele vai dizer para a igreja de Filipos também, olha, vocês também precisam agora focar neste objetivo, vocês precisam ter um foco agora, o foco é Cristo, e vocês precisam caminhar para esse foco, caso contrário a sua vida não vai mudar, caso contrário vocês vão ficar na mesmice, caso contrário vocês vão ficar numa vida miserável. Sabe, amados, eu quero dizer uma coisa para você, eu falei isso ontem, ou hoje pelo meio-dia, eu falei hoje na live, que nós temos duas vidas, que nós podemos, dois tipos de vida que podemos levar aqui nessa terra. Nós podemos ter uma vida pela graça ou uma vida pela misericórdia. Nós podemos viver pela misericórdia ou pela graça do Senhor. A misericórdia do Senhor, querido, é quando você precisa de que Deus todo momento esteja te levantando, não segurando na tua mão, sabe, não caminhando junto com você, mas Deus segurando você para que você fique de pé. Sabe, quando uma criança está aprendendo a caminhar, que você precisa pegar na mão dela e ela depende da tua mão, caso contrário ela cai. E então, viver nisso é viver pela, sabe, totalmente, a pessoa sem Deus, ela não consegue caminhar sozinha, não consegue fazer nada sozinho. Não estou dizendo, amados, que nós temos que nós não dependemos, não precisamos depender de Deus. Só que o que acontece é o seguinte, que a misericórdia do Senhor, amados, nós estamos vivendo somente ali, parece que estamos pendurados, estamos sempre pendurados.
nunca estamos numa base firme, nunca estamos num terreno sólido, nunca estamos dando passos firmes que verdadeiramente farão uma diferença na nossa vida. Sempre estamos pendurados. Agora, pela graça, querido, nós vivemos coisas diferentes. Quando nós entramos na graça do Senhor Jesus, não é somente a salvação. A salvação você alcança tanto na graça como na misericórdia. Porque a salvação, ela vem pela aceitação de Jesus. Você creu em Jesus, declarou que Jesus é Senhor, Salvador, Filho de Deus, que veio ao mundo, deu a sua vida para a remissão dos pecados. Você declarando que Jesus Cristo é Filho de Deus, e você se batizando e será salvo. Isto é a tua salvação. Mas agora levar uma vida de abundância, uma vida que Jesus Cristo conquistou, que é pela graça, é totalmente diferente. Quando você anda pela graça, amado, você anda com passos firmes, você está caminhando, você está sabendo aonde você está pisando, você sabe o caminho que você está trilhando, você tem certeza de que Deus está contigo e que você, claro, depende dEle, mas você tem certeza de que a vida que Jesus Cristo conquistou para você é suficiente, a autoridade que Ele deu para você é suficiente, então você usa essa autoridade, você usa essa palavra, você usa esta graça ao teu favor, e então as coisas elas acontecem, não que diferente de que você fica dependente, sabe? É a mesma coisa que você está pendurado em um penhasco, está lá somente por um cipó, você está pendurado por um cipó, você está dependendo daquele cipó para garantir a tua vida, e se você se mexer, aquele cipó pode arrebentar. Então você está ali grudado naquele cipó e está precisando que alguém chegue ali, te estenda a mão e te puxe para cima. Mas pela graça não. Pela graça, você ordena para que as coisas mudem. Você ordena como Jesus Cristo, dependendo da fé, manda até que o penhasco saia do teu caminho. Sabe? Dependendo da fé, porque Jesus ele vai dizer, olha, se dá ordem nesse monte, ele vai se lançar. Então, querido, com a graça do Senhor nós trazemos a abundância. Com a graça do Senhor nós fazemos com que, como Deus está dizendo em Malaquias 3,10, Ele diz o seguinte, olha, eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção que vai gerar sobre vós uma abastança ou abundância. Sabe, na graça nós compreendemos que a vida que o Senhor preparou para nós não é uma vida de mesmice, não é uma vida de dependência de alguma coisa, sabe, dependendo muitas vezes, as pessoas que têm o seu trabalho formal, elas dependem do seu salário sim, precisam daquilo, mas uma pessoa que vive pela graça do Senhor, ela compreende que aquilo não é o que ela precisa para viver, aquele dinheiro, aquele salário que ela ganha, ela não precisa depender daquilo, porque ela compreende que em Deus há toda a sua suficiência, em Deus está todo o seu suprimento, e ela compreende que se ela pedir, o seu Pai irá dar a ela, porque Jesus Cristo preparou, Jesus Cristo deu. Isso é você ter uma vida pela graça. A misericórdia, amado, você, Senhor, guarda o meu trabalho, eu não posso perder o meu trabalho, porque se eu ficar sem o meu salário, eu vou passar fome. Guarda o meu salário o mês inteiro, eu não posso ter nenhum tipo de gasto, não pode estragar nada, não pode quebrar o carro, não pode quebrar nada, nem um móvel dentro de casa, porque eu não tenho. Senhor, tenha misericórdia, não deixe acontecer. Misericórdia. Mas agora quando você está pela graça, você pensa o seguinte, olha, quebrou, vou comprar novo, amanhã eu vou comprar outro. Quando você está pela graça, meu carro quebrou, mas amanhã eu vou lá e mandar arrumar. E como que virá a providência, eu não sei. Como que virá a provisão, eu não sei. Mas eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer. Eu sei que o meu Deus é um Deus supridor. E então Ele suprirá toda a nossa necessidade. Sabe, é você compreender que há uma abundância, há uma graça, há algo extraordinário na vida que Jesus nos deu pela graça. O que acontece é que nós temos que ter foco, nós temos que focar em um objetivo, nós temos que mirar um alvo e não deixar que nada tire o foco, tire a mira do alvo.
Se nós começarmos a olhar para as circunstâncias, olharmos para o nosso lado, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para as coisas que o mundo está oferecendo, amados, nós não saímos do lugar e nós ficamos presos àquilo que nós entendemos que é bom para nós. Nós ficamos presos ali. Mas agora, quando nós olhamos as coisas que se apresentam para nós de uma forma diferente, quando olhamos pelos olhos da fé, como dizem Hebreus, então, querido, as coisas se tornam diferentes. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, eu prossigo para um alvo. Por mais que ele está dizendo aqui que ele prossegue para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus, Paulo está falando aqui do chamado. Paulo está falando aqui de alguém que é chamado e vive pela fé. Eu sou um pastor, mas um pastor não é trabalho. Eu não posso dizer que eu trabalho. Isso é uma vocação. Um pastor é uma vocação, um profeta é uma vocação, um apóstolo é uma vocação, um mestre é vocação. Todos aqueles que têm um ministério, eles têm uma vocação, porque não é trabalho. Porque se fosse trabalho, nós teríamos uma garantia. Nós teríamos uma garantia, cada 30 dias, no final do mês, nós teríamos um salário. Este é um trabalho. Aqui não. Quem vive pela fé, quem vive pela vocação, ele entende que Deus vai suprir a sua necessidade. Ele entende assim. Quem entende que Deus deu a vocação a ele, simplesmente ele vive um dia após o outro. Um dia após o outro, compreendendo: hoje eu tenho para minha família, hoje eu tenho o meu alimento, amanhã Deus vai prover de novo, e depois da manhã Deus vai prover de novo. Sabe, é entender, é viver na graça do Senhor. Então, querido, o apóstolo Paulo diz aqui: olha, eu prossigo para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. E então ele diz: olha, eu tenho um alvo em Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, para mim nada mais importa, para mim não importa mais nada, para mim morrer é lucro. Ele chegou ao ponto de dizer isso: para mim morrer é lucro. Então, querido, o que significa lucro para você? O que significa lucro para você? É morrer? Sim ou não? Você acha que a morte é lucro para você ou não? Pergunta difícil, né? Mas sim, é lucro. Morrer para nós é lucro. Porque Jesus, ele vai dizer o seguinte: aquele que está em mim, mesmo que mora, viverá. Nós não pertencemos para este mundo, querido. Não pertencemos, não somos deste reino, não somos desse mundo. O nosso reino é celestial. Então por isso que o apóstolo está dizendo: olha, para mim morrer é lucro, porque eu sei que depois de morto eu vou viver, mas agora eu vou viver na glória que está em Cristo Jesus. Por isso que ele diz: eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo. Então, querido, nós precisamos ter foco. Quando o nosso foco é Jesus, quando o nosso foco é Cristo, quando nós temos um objetivo, estamos focados nisso, as coisas elas acontecem de uma forma diferente para a nossa vida. Lá em Isaías 43, no verso, deixa eu ver aqui, Isaías 43, no verso 18, vai dizer assim aqui: Deus mandando o profeta falar para o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Esse povo estava cativo, o povo de Judá que estava cativo na Babilônia. Diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não percebeis? Porém, um caminho no deserto, e rios no ermo. Deus está dizendo para o povo de Israel que estava aflito. O povo de Israel estava preso, com a sua mente voltada ao passado. Qual é o passado do povo de Israel? Eles estavam com sua mente presa em Jerusalém, a sua cidade, a terra prometida. Eles estavam presos dizendo: lá na nossa terra nós tínhamos o que comer, lá na nossa terra nós tínhamos a vinha, nós plantávamos, nós colhíamos, lá na nossa terra nós tínhamos o templo do Senhor que nós ofertava, nós levava lá nossas ofertas ao Senhor. Lá no passado, aonde nós estávamos, nós tínhamos tudo isso. Mas eles não estavam percebendo que Deus estava tratando com eles.
A palavra diz que após os 70 anos de cativeiro na Babilônia, uma profecia dada, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus restauraria este povo, voltaria eles para a sua terra. Mas só que, como que Deus iria fazer isso, se o povo estava preso ao passado? Eles não conseguiam ver algo novo, eles não conseguiam compreender que Deus estava usando a circunstância que eles estavam para criar uma vida nova para eles, criar um tempo novo para eles. Sabe, e isto nós precisamos compreender isso, nós precisamos estar discernindo, nós precisamos ter um alvo, e junto com esse alvo precisamos discernir qual é o movimento que Deus está criando, qual é os ambientes, qual é a direção que Deus está nos dando, para que nós possamos então receber o novo de Deus para a nossa vida, para que Deus possa fazer com que nós sejamos restaurados, para que Deus possa fazer com que nós não voltar ao passado, mas que viemos começar a viver o futuro, começamos a viver uma vida nova, para que nós começamos a viver a vida abundante que há em Cristo Jesus. A palavra diz que Jesus Cristo, Ele tem conquistado toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aonde está? No ambiente dEle, está no lugar dEle, no ambiente celestial, num lugar espiritual, em um lugar que é no ambiente de Cristo. Aonde Cristo está? Você sabe aonde Ele está? O que Ele disse para os discípulos quando Ele, no último dia? Ele falou o seguinte: eu vou para o céu, vou para a direita do Pai, vou preparar morada. Na casa do meu Pai há muitos lugares, há muitas moradas. Então Ele está onde? Está à direita do Pai. Mas pastor, a palavra diz que Ele também está aqui. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, também Ele está. Então eis uma questão, amado. Há um lugar que está preparado em um lugar. Está preparado nas regiões celestiais. A vida abundante está preparada nas regiões celestiais. Mas como que Cristo está aqui? Por que Ele está aqui? Porque Ele está demonstrando que é possível trazer de lá para cá, porque Ele está aqui. A vida dele continua aqui. Ele está dizendo: olha, se vocês terem um foco, se vocês buscarem aquilo que Cristo conquistou, aquilo que eu conquistei para vocês, virá até vocês. Vocês pela fé, vocês crendo, vocês trarão a este lugar. Vocês vão fazer com que essas coisas se materializem neste lugar, virão sobre a vida de vocês. Por isso que Hebreus está dizendo que a fé, ela move montanhas, a fé, ela faz algo extraordinário acontecer. Ora, a fé, capítulo 11 de Hebreu, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não vimos aonde está, não sabemos, cremos que aonde está, sabemos pela palavra de Deus aonde Ele está, mas o que acontece é o seguinte, que nós temos que ter uma direção, temos que ter um caminho, temos que ter uma instrução, e para poder acessar e através de Cristo poder materializar aqui nesse lugar a vida abundante. Caso contrário, querido, a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, você simplesmente vai viver dia após dia, dia após dia. Isso para mim, sabe, eu já vi muitas pessoas falando o seguinte: eu tendo para mim viver, tá bom, eu tendo para pagar as minhas contas e comprar a comida, tá bom, o suficiente. Isso é falta de fé. Porque muitas pessoas ela entendem que ter riqueza é errado. Ter riqueza é pecado, porque a palavra diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A palavra do Senhor diz, mas o que Jesus está se referindo? Sobre quem tem o dinheiro como seu Senhor. Sabe o que significa fundo de uma agulha? A fundo de agulha não é você pegar uma agulha de costura e você olhar ali aquele buraquinho que tem lá. O fundo da agulha, querido, significa uma passagem que existia na cidade de Jerusalém. Só que nesse lugar, a única forma que passar lá, passaria um camelo.
mas o camelo sozinho. Sabe por que Jesus está dizendo, usou essa parábola do camelo? Porque para poder passar por aquele fundo da agulha, o camelo tinha que se desfazer, a pessoa tinha que tirar toda a bagagem que estava naquele camelo, tinha que tirar todos os pertences. Por quê? Todos que chegavam com camelos em Jerusalém eram comerciantes, eram negociantes, então eles traziam algo para negociar lá. Jerusalém não era um lugar que tinha esse tipo de animal. Então, geralmente, quem vinha dali, vinha do deserto, vinha do Egito, vinha da Síria, vinha dos países vizinhos dali, lugares mais desertos. E então eles vinham com esses camelos cheios de riqueza, cheio de conteúdo, cheio de bagagem para negociar em Jerusalém. Só que para poder, havia uma certa hora que os portões de Jerusalém se fechavam. Uma certa hora, perto da noite, se fechavam para ninguém mais entrar. Então, se havia alguém de fora, o único jeito de entrar na cidade era pelo fundo da agulha. Mas não poderia entrar com a sua bagagem, tinha que se desfazer de tudo. Então, passaria sozinho, o homem caminhando e o seu camelo também sem nada. Tinha que se desfazer. Então, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, para poder entrar no reino de Deus, é preciso se desprender das coisas, é preciso se desfazer das coisas, é preciso mudar algumas coisas, é preciso focar em outras coisas agora. Para entrar no reino de Deus, é preciso ter um foco. Mas pastor, não é pela graça, a salvação, querido, salvação pela graça. Então, para viver a abundância do reino de Deus, troquei a palavra, era para falar abundância do reino de Deus, nós precisamos colocar alguns princípios na nossa vida, e um deles é focar. O povo de Israel estava preso ao passado. Antigamente eu tinha isso, antes eu vivia assim, antes de eu ser cristão, tinha de tudo, tinha dinheiro para o churrasco, tinha dinheiro para cerveja, tinha dinheiro para ir sair com os amigos, tinha dinheiro para ir aonde eu quiser. Depois que eu virei cristão, acabou. Pois bem, sabe por quê que acabou? Porque Deus está tirando as bagagens, Deus está tirando os senhores, Deus está tirando aquilo que te prendia, aquilo que te trazia alegria. Deus está tirando aquilo que se demonstrava para você como uma falsa alegria, e está te ensinando a dependência dele. E o que acontece é o seguinte, além de ele te ensinar a dependência dele, ele está te mostrando, olha, eu posso fazer isso, eu posso te dar isso, eu posso fazer isso, e tudo que eu te dou é eterno. Então, querido, precisamos ter foco, precisamos focar, temos um objetivo, precisamos focar nesse objetivo, precisamos focar. Então, amados, olha só, eu não vou continuar, porque senão eu não vou, tenho só 15 minutos, já passou, né? Então, querido, tenha foco. Eu gostaria de pregar essa palavra num outro dia, talvez possa continuar. Precisamos ter foco. Quer crescer no teu ministério? Tenha foco. Quer crescer espiritualmente? Tenha foco. Quer crescer financeiramente? Tenha foco. Sabe, a riqueza em Deus, ela não é errado, porque Deus nos promete riqueza. Só que às vezes nós pedimos as coisas da forma errada para Deus. Às vezes, a palavra diz em Provérbios, livro da sabedoria, o provérbio diz assim que pedi e não recebeis, porque pedi mal. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Por quê? Porque vocês pedem para satisfazer com seus próprios desejos. Eu estive falando isso ontem. Sabe, amados, eu comecei a prosperar financeiramente quando eu botei um foco naquilo que Deus me dava. Quando eu botei um foco, Senhor, eu quero ser um abençoador do reino. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero ser um coluna no teu reino. E Deus tem me abençoado. Mas assim como Ele tem me abençoado também, eu tenho feito mais, tenho dado mais. E então, amados, olha só, nós precisamos às vezes falar com Deus, pedir para Deus do jeito certo. Sabe, em vez de nós pedir, Senhor,
me ajuda para mim pagar as minhas contas, me prospera para mim pagar minha conta, me prospera para mim viver um pouquinho melhor, me prospera para mim comprar uma roupa mais bonita, comprar um sapato novo. Não, pede para Deus, esperando pedir para Deus assim: Senhor, prospera para mim ser um coluna na tua igreja, prospera para mim ser um financiador do teu reino. Experimenta falar isso para Deus para você ver. Às vezes nós não estamos pedindo as coisas do jeito certo. Pedi e não recebeis, porque pedi mal. Jesus Cristo, querido, a palavra do Senhor nos garante, nos diz que Ele nos conquistou toda sorte de bênção nas regiões celestiais, toda sorte de bênção, todas, não é alguma, não é a saúde somente, não é somente a alegria, a paz, não é somente a família, não é somente a salvação, toda sorte de bênção, toda. Então, querido, cabe a nós, está em mim e está em você o segredo de abrir portas. Eu falei um dia aqui sobre chaves, não é? Que as chaves de abrir as portas de acesso na nossa vida estão aonde? Nas nossas mãos. Só que o que acontece que muitas vezes nós saímos botando a chave em tudo quanto é porta, tudo quanto é porta, tudo quanto é porta. Tenta muitas portas e nenhuma delas abre muitas vezes. Não tem foco. Quando você está focado, você vai direto na fechadura, naquela que realmente você vai abrir, na que realmente vai acontecer na tua vida. Quer crescer espiritualmente? Quer crescer no teu ministério? Tenha foco. Qual é o foco para alguém crescer no ministério? Qual é os 3 princípios básicos? Que não somente para quem tem ministério, é do cristão. Quer pregar a palavra? Tem que ler a palavra. Quer andar no poder, a unção, para que a palavra tenha poder? Jejue, se consagre, ore a Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Jejum, sensibilidade espiritual. Jejum, oração e palavra são princípios básicos para uma pessoa ter uma vida plena espiritualmente. Caso contrário, vai andar por corda, aquela corda bamba, balançando, dependendo da cordinha para não cair. Então faça isso, comece a praticar isso. Eu dei um conselho um dia para um irmão aqui na igreja, um irmão que veio visitar, e eu dei um conselho para ele. Ele me falou: pastor, eu estou passando por isso, e eu gostaria de alcançar mais. Eu falei para ele: irmão, começa a fazer isso, começa a fazer desse jeito, jejua e oração em línguas. Eu falei para ele. Aí nesse fim de semana ele veio aqui e ele me disse assim: pastor, aquele conselho que tu deu para mim, nossa, deu tudo errado. Deu tudo errado. Para minha esposa funcionou. Para minha esposa, ela falou que foi uma bênção, tá? Ela sentiu algo diferente, mas para mim, pastor, parece que está mais travado, está mais barrado. Eu falei para ele: irmão, nem sempre Deus vai te dar aquilo que tu pede. Nem sempre vai te dar aquilo que você pede em palavras. Porque quando nós pedimos em palavras, nós estamos pedindo o que nós desejamos. Mas quando nós oramos no Espírito, quem é que está pedindo para nós? O Espírito. Então, quando nós falamos no Espírito, não falamos a homens, mas falamos a Deus. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu falei para ele: irmão, acontece uma coisa, que tu pediu para Deus a tua vontade, mas o Espírito Santo pediu aquilo que realmente você precisa, a vontade dele. E então, não é que não aconteceu nada na tua vida, alguma coisa Deus fez. Deus precisa talvez arrancar algumas coisas daí de dentro para poder acrescentar uma nova. Deus precisa tirar um jugo para acrescentar o suave. Deus precisa tirar o fardo pesado para acrescentar o seu que é leve. Deus precisa moldar, sabe, como o vaso do oleiro. Às vezes é preciso quebrar, e dói na hora da quebrada, mas ele vai dizer o seguinte: o oleiro voltou a juntar aquele barro e voltou a fazer um novo vaso. Então, a oração no Espírito, querido, vai fazer. E é difícil. É difícil, sabe por quê?
você vai começar na oração no Espírito. Isso traz vida plena e traz foco também. A oração no Espírito, primeiro você vai começar, é uma bênção, só que depois começa a ficar pesado, começa a ficar cansativo, começa a te dar sono, e daí o que acontece assim, a carne começa assim, dizer: Senhor, abençoa aquele lá, Senhor, toca lá no meu trabalho. Daí começa a vir um monte de coisa na mente. Só que quando você focar, querido, numa oração, você precisa continuar até o final. Eu estava falando para minha esposa e eu vou ter que voltar a fazer isso. Eu durante aproximadamente 6, 7 meses, eu fiquei de joelho, ficava todas as manhãs, a manhã inteira de joelho diante do altar de Deus, orando em línguas, jejuei praticamente esses 6 meses, foquei em um objetivo, foquei em algo, eu pedi para Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de revelação, eu preciso de conhecimento, eu preciso da unção, eu preciso disso. E então eu busquei, e eu ficava as manhãs inteiras de joelho, diante do altar, chorando e orando em línguas, chorando e orando em línguas. Venci as minhas limitações, não pedi nada para Deus. Queridos, eu estava passando por necessidade financeira, não pedi nada para Deus, não pedi nada, não pedi dinheiro, não pedi nada, só oração em línguas. Chegou o momento que Deus veio e me entregou meu ministério, tive experiência com Cristo, com Jesus, mas só que depois eu parei de jejuar. Deus mandou parar, algo veio sobre a minha vida e houve um destravar. Tanto é que depois, mais ou menos uns 4 meses depois, nós viemos para cá. Precisava daquilo, houve um rompimento, houve algo. Só que precisamos focar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Se nós toda hora, querido, hoje eu vou jejuar para isso, amanhã eu vou jejuar para aquilo, amanhã eu vou jejuar para outra coisa, queridos, não é que não é errado fazer isso. Só que quando nós temos um foco, enquanto nós não alcançarmos o foco, o objetivo, nós não podemos parar. Até o Senhor vir e falar para assim: hoje eu estou te dando, hoje eu estou fazendo na tua vida. Então você parte para o próximo. Enquanto você não receber, você não pode parar. Porque senão você está deixando, não, para mim tanto faz, tanto fez. Eu estou falando para ministérios aqui. Quer crescer no teu ministério, faça isso. Enquanto você não receber, não pare. Havia uma palavra dizendo: olha, Deus vai te levantar como pastor, mas eu não era um pastor. Só que quando o Senhor ele veio e me entregou um cajado de ouro, que foi o meu ministério, eu entendi que era o meu ministério, aí eu compreendi. Eu vou ser o pastor, porque Ele me falou. É diferente de eu falar para você que você vai ser profeta, você vai ser pastor. Se Deus não te dá, não vai ser nada. Não adianta eu te ungir algo aqui no altar, se Deus não te der. Simplesmente vai ser um óleo derramado sobre a cabeça. Mas agora, quando vem a unção, aí é diferente. Quando vem a unção, aí faz a diferença. Faz a diferença. Amém? Então tenha foco, querido. Quer ter uma vida plena, uma vida estável financeiramente, uma vida espiritualmente estável, uma vida boa, plena, uma vida de Cristo, de Jesus. Cumpra esses princípios, tenha foco nas coisas que você precisa. Então você vai ver a diferença de Deus. Amém? Eu vou encerrar para não me delongar muito aqui. Querido, se coloque de pé. Qual é o teu foco de hoje? Sabe, tudo aquilo que nós agimos por fé, que fizemos por fé, Deus ele prospera. Tudo que nós agimos por fé. Malaquias 3,10 diz que: trazei todos os dízimos na casa do seu tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção que vai gerar maior abastança. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, diz assim no verso 6: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria.
Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Você está entendendo o que falamos antes? Quando você tem um foco, a graça. Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça, diferente de misericórdia. Toda a graça em vós, fazer abundar em vós a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Você será abundante em tudo que você for fazer. Você será abençoado em tudo que você for fazer. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, ao qual faz